Você sabia que a forma como você educa seu filho hoje pode determinar se ele será um adulto resiliente, confiante e emocionalmente equilibrado ou alguém que desmorona diante do primeiro obstáculo? A verdade é que muitos pais, com as melhores intenções do mundo, acabam fazendo exatamente o oposto do que gostariam. Em vez de fortalecer, acabam fragilizando seus filhos. E isso não acontece por falta de amor, mas por falta de conhecimento sobre como a mente infantil se desenvolve e quais são os pilares fundamentais para construir uma personalidade forte. Eu sou Ana Beatriz Barbosa, médica psiquiatra, e ao longo de décadas, trabalhando com crianças, adolescentes e adultos, pude observar padrões muito claros. Existem hábitos parentais que criam filhos capazes de enfrentar as adversidades da vida com coragem, enquanto outros hábitos, mesmo que bem intencionados, produzem adultos inseguros, ansiosos e dependentes. E, o mais importante, esses hábitos não são complicados. Não exigem que você seja perfeito, mas exigem consciência e consistência. Hoje, vou compartilhar com vocês 5 hábitos essenciais que fazem toda a diferença na formação de crianças emocionalmente fortes. São práticas baseadas em neurociência, psicologia do desenvolvimento e, principalmente, na experiência clínica de quem viu os efeitos de longo prazo das escolhas parentais. Se você quer que seu filho cresça sabendo lidar com frustrações, tenha autoconfiança genuína, desenvolva empatia e seja capaz de tomar decisões saudáveis, este vídeo é para você. Fique comigo até o final porque vou revelar o hábito que a maioria dos pais negligencia e que pode ser o mais transformador de todos. Vamos começar pelo hábito mais contraintuitivo e, ao mesmo tempo, um dos mais poderosos: permitir que seu filho experimente o fracasso. Eu sei que isso vai contra todos os instintos de proteção que temos como pais. Nosso impulso natural é evitar que nossos filhos sofram, que se frustrem, que se machuquem emocionalmente. Mas aqui está a grande questão. Ao proteger demais, nós impedimos que eles desenvolvam uma das habilidades mais importantes para a vida, a resiliência. A resiliência não é algo que nasce com a pessoa. Ela é construída através de experiências de superação. Pense comigo, como uma criança vai aprender a lidar com a frustração se ela nunca experimenta a frustração? Como ela vai desenvolver estratégias para resolver problemas se você sempre resolve os problemas por ela? Como ela vai construir confiança em si mesma se nunca teve a oportunidade de tentar, falhar e tentar novamente? O cérebro infantil precisa desses desafios para se desenvolver adequadamente. Quando uma criança enfrenta uma dificuldade e consegue superá-la, mesmo que seja algo pequeno, isso ativa circuitos neurais relacionados à autoeficácia. Ela literalmente aprende, no nível cerebral, que é capaz. Mas quando os pais removem todos os obstáculos do caminho, a criança perde essas oportunidades de aprendizado. Agora, é muito importante esclarecer: permitir o fracasso não significa abandonar seu filho à própria sorte ou expô-lo a situações que estão muito além de sua capacidade. Não estou falando de negligência. Estou falando de dar espaço para que ele tente, erre e aprenda dentro de um ambiente seguro. É sobre não fazer a tarefa de casa por ele quando está difícil, mas sentar ao lado e ajudá-lo a pensar em estratégias. É sobre deixá-lo tentar amarrar o sapato sozinho, mesmo que demore mais tempo. É sobre permitir que ele experimente a consequência natural de esquecer o material escolar em casa, em vez de você sair correndo para levar. Você percebe a diferença? Não é frieza, é sabedoria. Porque toda vez que você resolve um problema que seu filho poderia resolver sozinho, você está enviando uma mensagem subliminar muito perigosa. Você não é capaz, eu preciso fazer isso por você. E essa mensagem, repetida ao longo dos anos, cria um adulto inseguro e dependente. Vou te dar um exemplo prático. Imagine que seu filho de 8 anos esqueceu o lanche na mesa. Seu primeiro impulso é levar o lanche na escola, certo? Mas o que acontece se você não levar? Ele vai passar fome? Não, ele vai aprender a pedir um pedaço do lanche do colega, vai aprender a negociar, vai desenvolver recursos internos para lidar com a situação.
E principalmente vai aprender que esquecer algo tem uma consequência e isso vai ajudá-lo a desenvolver responsabilidade. Os pais que criam filhos fortes entendem que o desconforto temporário é um investimento no fortalecimento emocional de longo prazo. Eles sabem que é melhor a criança aprender a cair de bicicleta aos 7 anos com joelheiras e capacete do que cair da vida aos 25 anos sem nenhuma proteção emocional. E aqui vai uma reflexão importante, porque temos tanto medo de deixar nossos filhos falharem. Muitas vezes é porque nós mesmos não aprendemos a lidar com o fracasso. Carregamos uma ideia perfeccionista de que falhar é vergonhoso, que é sinal de fraqueza. Mas a verdade científica é exatamente o contrário. O fracasso é uma das ferramentas mais poderosas de aprendizado que existem. Toda grande conquista na história da humanidade passou por inúmeras tentativas e erros. Então, meu convite para você é, da próxima vez que seu filho enfrentar um desafio, resista ao impulso de resolver imediatamente. Pergunte, ele está em perigo real ou está apenas desconfortável? Se for apenas desconforto, dê espaço. Observe, esteja presente, mas não invada. Você vai se surpreender com a capacidade que ele tem de encontrar soluções quando você dá essa oportunidade. A propósito, se você está gostando deste conteúdo e quer continuar aprendendo sobre como criar filhos emocionalmente saudáveis, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo informações de qualidade para você. E agora, vamos ao segundo hábito fundamental. O segundo hábito essencial para criar filhos fortes é estabelecer limites claros e consistentes. E aqui eu preciso ser muito direta com vocês. Limites não são crueldade. Limites são amor em ação. Limites são a estrutura que dá segurança para que a criança possa explorar o mundo sem se perder. Vivemos uma geração que confundiu liberdade com falta de regras, que confundiu respeito à criança com permissividade total. Mas do ponto de vista neurobiológico e psicológico, uma criança sem limites é uma criança ansiosa. Por quê? Porque o cérebro infantil ainda não tem o córtex pré-frontal completamente desenvolvido. Essa é a área responsável pelo controle de impulsos, pela tomada de decisões e pelo planejamento. Quando os pais não estabelecem limites, eles estão, na prática, pedindo para uma criança com um cérebro imaturo tomar decisões que ela ainda não tem capacidade de tomar. Pense em um jardim. Se você planta uma árvore jovem e não coloca uma estrutura de apoio, ela pode crescer torta, frágil, vulnerável ao vento. Os limites são essa estrutura de apoio. Eles dizem, até aqui você pode ir. Isso é seguro. Isso não é negociável. E essa clareza traz uma sensação de segurança profunda para a criança. Mas aqui está o problema. Muitos pais estabelecem limites de forma inconsistente. Segunda-feira não pode comer doce antes do jantar, mas na quarta porque a criança chorou muito. Pode. Sábado tem que dormir cedo, mas domingo não. Essa inconsistência é extremamente confusa para o cérebro infantil e cria exatamente o oposto do que você quer. Uma criança que vai testar constantemente os limites porque ela não sabe o que esperar. A consistência é a chave. Quando você estabelece uma regra, ela precisa valer sempre, exceto em situações verdadeiramente excepcionais. E mesmo essas exceções precisam ser explicadas. As crianças têm uma capacidade incrível de entender quando você é claro e honesto. Se hoje vai ser diferente por um motivo específico, explique. Mas não faça da exceção a regra. Outro ponto fundamental: limites precisam ser estabelecidos com calma e firmeza, não com raiva ou agressividade. A forma como você estabelece o limite é tão importante quanto o limite em si. Quando você grita, quando você pune de forma desproporcional, quando você usa a força do medo, você está ensinando que quem tem poder pode abusar dele. Mas quando você estabelece limites com serenidade, explicando por quê, você está ensinando autorregulação e respeito mútuo. Vou compartilhar com vocês uma técnica muito eficaz. A regra dos 3 passos. Primeiro, você estabelece o limite de forma clara. Não pode bater no irmão. Segundo, você explica a razão porque machuca,
porque cada pessoa tem direito ao seu corpo, porque na nossa família tratamos uns aos outros com respeito. Terceiro, você oferece uma alternativa. Se você está com raiva, pode bater no travesseiro, pode vir conversar comigo, pode desenhar o que está sentindo. Percebe como isso é diferente de simplesmente gritar não bata no seu irmão e colocar de castigo? No primeiro caso, você está ensinando. No segundo, você está apenas controlando através do medo. E controle não cria crianças fortes, cria crianças obedientes quando tem alguém olhando e descontroladas quando não tem. Agora, eu sei que estabelecer limites é cansativo. Exige energia, exige que você esteja presente, exige que você seja consistente, mesmo quando está exausto. Mas eu te garanto, o investimento vale a pena. Crianças criadas com limites claros se tornam adultos que sabem dizer não quando necessário, que respeitam os limites dos outros, que têm autodisciplina e que sentem segurança nas estruturas sociais. Uma última reflexão sobre este hábito. Limites também inclui limites emocionais. Seu filho precisa entender que você não é uma extensão dele, que você tem necessidades, que você tem emoções, que você merece respeito. Ensinar uma criança a esperar sua vez de falar, a respeitar quando você precisa de um momento de silêncio, a entender que nem sempre ela será o centro das atenções, isso não é egoísmo da sua parte, é educação emocional de altíssima qualidade. Chegamos ao terceiro hábito, que é talvez um dos mais mal compreendidos: validar as emoções da criança sem alimentar comportamentos inadequados. E aqui está um dos maiores equívocos da parentalidade moderna. Achar que validar emoções significa aceitar qualquer comportamento que venha junto com essas emoções. Vamos esclarecer isso de uma vez por todas. Todas as emoções são válidas. Raiva é válida. Tristeza é válida. Frustração é válida. Medo é válido. Não existe emoção errada. O que existe são comportamentos inadequados que podem surgir dessas emoções. E essa diferença é crucial. Quando seu filho está com raiva porque você não deixou ele comer sorvete no jantar, a raiva dele é legítima. Ele tem o direito de estar bravo, mas ele não tem o direito de jogar o prato no chão, de te xingar ou de bater na parede. Percebe a diferença? A emoção é válida, o comportamento não é aceitável. O que vejo acontecer com muita frequência é que pais, com medo de traumatizar os filhos, acabam permitindo que eles extravasem a raiva de qualquer forma. Ah, ele está estressado, deixa ele gritar. Ah, ela está frustrada, deixa ela jogar as coisas. Isso não é validação emocional, isso é negligência educacional. Validar a emoção significa dizer: eu entendo que você está com raiva, eu vejo que você está frustrado, eu sei que isso é difícil para você. É dar nome ao que a criança está sentindo, é mostrar empatia, é ajudá-la a se compreender. Mas depois dessa validação vem o limite comportamental. Mas mesmo com raiva não pode bater. Mesmo frustrado não pode quebrar as coisas. Mesmo triste não pode desrespeitar. E aqui entra um trabalho fundamental que os pais precisam fazer: ensinar estratégias de regulação emocional. Porque não basta dizer o que não pode fazer, você precisa ensinar o que pode fazer com aquela emoção. Respirar fundo, contar até 10, ir para o quarto se acalmar, desenhar o que está sentindo, bater em uma almofada, correr no quintal, conversar sobre o que está acontecendo. O cérebro da criança precisa aprender que as emoções são como ondas. Elas vêm, atingem o pico e vão embora. Mas para que ela aprenda isso, ela precisa atravessar o desconforto emocional, não fugir dele ou descarregá-lo de forma destrutiva. E quem ensina isso são os pais, através do exemplo e da orientação. Aqui vai algo que pode surpreender você. Quando você valida a emoção, mas não permite o comportamento inadequado, você está ensinando seu filho algo extraordinário. Você está ensinando que ele pode sentir emoções intensas e ainda assim manter o controle. Você está desenvolvendo o que chamamos de tolerância à frustração, uma habilidade absolutamente essencial para a vida adulta. Pense em quantos adultos você conhece que não sabem lidar com frustração, que explodem no trabalho, que terminam relacionamentos de forma impulsiva, que tomam decisões terríveis quando estão emocionalmente ativados.
Esses adultos foram crianças que não aprenderam a diferença entre sentir e agir, entre ter uma emoção e ser controlado por ela. Agora, para você conseguir validar as emoções do seu filho, você precisa primeiro estar em contato com suas próprias emoções. Se você é do tipo que engole a raiva, que nunca demonstra vulnerabilidade, que acha que adulto não chora, você vai ter muita dificuldade em acolher as emoções intensas de uma criança. Porque, no fundo, elas vão te remeter às suas próprias emoções não processadas. Por isso, parte do trabalho de criar filhos emocionalmente fortes é fazer seu próprio trabalho emocional. É olhar para dentro, é reconhecer seus padrões, é aprender a nomear e validar suas próprias emoções. Porque você não consegue ensinar aquilo que você não sabe fazer. Um exercício prático que funciona muito bem. Quando seu filho estiver em plena explosão emocional antes de reagir, respire fundo e se pergunte: o que ele está sentindo agora? Dê nome à emoção. Ele está frustrado? Está com medo? Está triste? Está envergonhado? Às vezes, o comportamento inadequado é apenas a ponta do iceberg e a verdadeira emoção está escondida embaixo. Então você fala, você está frustrado porque não pode ir ao parque agora. Eu entendo. É realmente chato quando a gente quer muito uma coisa e não pode. Mas gritar comigo não vai mudar a situação. Vamos respirar juntos e depois pensar em algo legal que podemos fazer em casa. Percebe o poder disso? Você acolheu, validou, ensinou e redirecionou. Isso é educação emocional de altíssimo nível. O quarto hábito para criar filhos fortes é dar responsabilidades adequadas à idade. E aqui está outro ponto em que a geração atual falhou drasticamente. Criamos uma cultura em que as crianças são tratadas como eternas bebês, completamente isentas de qualquer responsabilidade. Como se contribuir para o funcionamento da casa ou cuidar de suas próprias coisas fosse um fardo insuportável. A verdade é que crianças precisam de responsabilidades, não como punição, não como trabalho forçado, mas como parte essencial do seu desenvolvimento. Quando você dá responsabilidade para uma criança, você está dizendo: você é capaz, eu confio em você, você é parte importante desta família, sua contribuição importa. E o cérebro infantil responde a isso de forma impressionante. Estudos mostram que crianças que têm responsabilidades em casa desenvolvem maior autoestima, maior senso de pertencimento, mais empatia e melhores habilidades de resolução de problemas. Faz todo sentido. Quando você contribui para algo maior do que você mesmo, quando você vê que seu esforço faz diferença, isso constrói um senso de propósito. Mas aqui está o erro que muitos pais cometem. Ou não dão responsabilidade nenhuma, ou dão responsabilidades inadequadas para a idade. Uma criança de 3 anos não vai conseguir arrumar o quarto sozinha de forma impecável, mas ela consegue guardar os brinquedos na caixa. Uma criança de 7 anos não vai lavar toda a louça, mas ela consegue colocar o prato na pia e secar alguns talheres. Um adolescente de 15 anos pode e deve ser responsável por lavar sua própria roupa e manter seu espaço organizado. O segredo é adequar a tarefa à capacidade, ensinar com paciência e ser consistente na cobrança. E aqui vai um ponto crucial. Você não pode fazer a tarefa pelo seu filho quando ele fizer mal feito ou quando ele esquecer. Porque se você faz, a mensagem que passa é: na verdade, você não precisa fazer, eu sempre vou estar aqui para cobrir você. Isso cria adultos irresponsáveis, que no trabalho não cumprem prazos, que nos relacionamentos não assumem suas partes, que na vida esperam que alguém sempre resolva as coisas por eles. Então vem a grande surpresa. O mundo não funciona assim. No mundo real, se você não faz sua parte, há consequências. E é muito melhor aprender isso aos 8 anos guardando brinquedos do que aos 28 anos perdendo o emprego. Outro benefício extraordinário das responsabilidades: elas ensinam que somos parte de um sistema. A família é um sistema e todo mundo precisa contribuir para que ele funcione bem. Quando só os pais fazem tudo, as crianças crescem achando que o mundo gira em torno delas, que as coisas aparecem magicamente, que alguém sempre vai estar disponível para servi-las.
E aqui está uma reflexão profunda. Ao não dar responsabilidades, muitos pais acham que estão amando mais, que estão poupando seus filhos, mas, na verdade, estão os infantilizando, estão os incapacitando. Você não está fazendo um favor ao seu filho quando faz a cama dele aos 12 anos. Você está roubando dele a oportunidade de desenvolver autonomia e competência. Agora, como implementar isso na prática? Primeiro, faça uma lista de tarefas que o seu filho pode fazer de acordo com a idade. Para crianças pequenas, guardar brinquedos, colocar a roupa suja no cesto, ajudar a pôr a mesa. Para crianças maiores, arrumar a cama, organizar a mochila, cuidar de um animal de estimação. Para adolescentes, cozinhar uma refeição simples, lavar roupa, limpar o próprio quarto completamente. Segundo, ensine uma vez com calma e paciência. Mostre como se faz, faça junto algumas vezes, depois observe enquanto ele faz. Terceiro, estabeleça expectativas claras. Não é, quando você tiver vontade, arruma o quarto. Todo sábado de manhã, antes de fazer qualquer outra coisa, você arruma seu quarto. Quarto, deixe que haja consequências naturais quando a tarefa não é feita. Não guardou os brinquedos? Então eles ficam indisponíveis por um dia. Não preparou o material escolar? Então vai enfrentar o problema na escola. E, muito importante, reconheça o esforço e a contribuição. Não precisa ser um festival de elogios exagerados, mas um sincero. Obrigada por ter arrumado a mesa. Você me ajudou muito. Isso é poderoso. A criança se sente valorizada não pelo que ela é, mas pelo que ela faz, pela sua contribuição concreta. Responsabilidades constroem caráter. Elas ensinam comprometimento, ensinam trabalho, ensinam que coisas boas vêm através do esforço. E no mundo de hoje, em que tudo é imediato e facilitado, essa é uma lição cada vez mais preciosa. E chegamos ao quinto e último hábito, que, na minha opinião, é o mais importante de todos: modelar o comportamento que você quer ver no seu filho. Este é o hábito que a maioria dos pais negligencia completamente. Eles querem que o filho seja respeitoso enquanto gritam com o cônjuge. Querem que o filho seja honesto enquanto mentem sobre a idade da criança para pagar meia entrada. Querem que o filho leia enquanto passam horas no celular. Aqui está uma verdade inconveniente. Seu filho não aprende principalmente através do que você diz. Ele aprende através do que você faz. As crianças são imitadoras natas. O cérebro delas tem neurônios espelho, células especializadas que se ativam tanto quando elas executam uma ação, quanto quando veem alguém executando essa ação. Isso significa que seu filho está constantemente aprendendo através da observação do seu comportamento. Você pode dar 100 palestras sobre a importância de controlar a raiva, mas se toda vez que você fica bravo, você grita, bate portas e diz coisas das quais se arrepende depois, é isso que seu filho vai aprender. Porque o comportamento fala muito mais alto do que as palavras. A incongruência entre o que você prega e o que você pratica cria confusão e desconfiança. Então, se você quer criar um filho emocionalmente forte, você precisa ser um adulto emocionalmente forte, ou pelo menos estar no caminho de se tornar um. Isso não significa que você precisa ser perfeito, mas significa que você precisa estar consciente dos seus padrões, estar disposto a trabalhar neles. E, principalmente, estar disposto a se responsabilizar quando você erra. E aqui está algo transformador. Quando você erra com seu filho e depois vai até ele, reconhece o erro, pede desculpas, você está ensinando uma lição poderosíssima. Você está ensinando que adultos também erram, que é possível reconhecer um erro, que pedir desculpas é sinal de força, não de fraqueza. Você está modelando responsabilidade emocional. Quantos adultos você conhece que simplesmente não conseguem dizer "eu errei, me desculpe"? Provavelmente muitos. E por quê? Porque quando eles eram crianças, seus pais nunca modelaram isso. Pelo contrário, muitos foram criados com a ideia de que admitir erro é mostrar fraqueza, que a autoridade nunca se desculpa, que pais sempre têm razão. Mas a verdade é que pais também são humanos, também têm limites, também perdem a paciência. E tudo bem. O problema não é errar, o problema é não se responsabilizar pelo erro.
Quando você grita com seu filho porque está estressado com o trabalho e depois simplesmente ignora o que aconteceu, você está perdendo uma oportunidade incrível de educação. Mas quando você volta e diz: filho, eu gritei com você mais cedo e isso não foi justo. Eu estava estressado com coisas do trabalho e acabei descontando em você. Me desculpe. Eu vou trabalhar para controlar melhor isso. Como você se sentiu quando eu gritei? Você está fazendo mágica educacional. Você está ensinando inteligência emocional, empatia, responsabilidade e humildade, tudo em uma única interação. Seu filho vai lembrar disso para sempre. E ele vai aprender que relacionamentos saudáveis incluem reparação quando há ruptura. Agora, modelar comportamento também significa cuidar de si mesmo. Se você quer que seu filho tenha hábitos saudáveis, você precisa ter. Se você quer que ele saiba descansar, você precisa descansar. Se você quer que ele tenha hobbies e interesses além das telas, você precisa ter. Você não pode terceirizar a sua própria vida e esperar que seu filho viva plenamente. E aqui está uma reflexão profunda. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho é trabalhar em si mesmo, fazer terapia, se for necessário. Tratar sua ansiedade, sua depressão, seus traumas, porque você transmite seus padrões emocionais, queira ou não. Pais ansiosos tendem a criar filhos ansiosos. Pais perfeccionistas tendem a criar filhos perfeccionistas ou completamente desorganizados como forma de rebeldia. A boa notícia é que nunca é tarde para mudar. O cérebro humano é plástico, capaz de criar novas conexões em qualquer idade. Se você perceber que tem modelado comportamentos que não quer passar para frente, você pode começar a mudar hoje. E seu filho vai se beneficiar imensamente disso. Outro aspecto da modelagem é como você lida com adversidades. Seu filho está sempre observando como você reage quando algo dá errado. Você desmorona? Você culpa os outros? Você busca soluções? Como você fala sobre pessoas que pensam diferente de você? Como você trata pessoas em posições de serviço? Como você lida com sua própria frustração? Tudo isso está sendo absorvido. Por isso, criar filhos fortes não é sobre técnicas mirabolantes, é sobre você se tornar a pessoa que você quer que seu filho se torne. É sobre integridade, é sobre viver de acordo com os valores que você diz valorizar. E, finalmente, modelar também é mostrar vulnerabilidade apropriada. Não estou falando de despejar suas angústias adultas em cima de uma criança, mas de mostrar que você também tem sentimentos, também enfrenta desafios, também precisa de ajuda às vezes. Quando você diz: hoje foi um dia difícil para mim, vou precisar de um tempo para me recompor, você está ensinando autocuidado. Quando você pede ajuda do seu filho para algo, você está mostrando que pedir ajuda não é vergonha. Crianças que veem pais perfeitos, que nunca demonstram dificuldade, que nunca pedem ajuda, crescem achando que também precisam ser perfeitas o tempo todo. E isso é uma receita para ansiedade e depressão. Mas crianças que veem pais reais, que lidam com a vida, com suas imperfeições e ainda assim seguem em frente com resiliência e amor, essas crescem sabendo que ser humano é suficiente. Então, estes são os 5 hábitos essenciais para criar filhos emocionalmente fortes. Permitir que experimentem o fracasso, estabelecer limites claros e consistentes, validar emoções sem alimentar comportamentos inadequados, dar responsabilidades adequadas à idade e, principalmente, modelar o comportamento que você quer ver. Nenhum desses hábitos é fácil. Todos exigem consciência, consistência e, acima de tudo, coragem. Coragem para ir contra o que está na moda, coragem para aguentar o desconforto do seu filho sem resolver tudo imediatamente, coragem para estabelecer limites mesmo quando é mais fácil ceder, coragem para olhar para dentro de si e fazer seu próprio trabalho emocional. Mas eu te garanto, o resultado vale cada gota de esforço, porque você não está apenas criando uma criança, você está formando um adulto. E o mundo precisa desesperadamente de adultos emocionalmente fortes, resilientes, empáticos, responsáveis e íntegros. O mundo precisa de pessoas que saibam lidar com frustração, que respeitem limites, que validem emoções, que assumam responsabilidades e que vivam com coerência entre o que falam e o que fazem. E tudo isso começa em casa, nas pequenas interações do dia a dia,
nas escolhas que você faz como pai ou mãe. Não se trata de ser perfeito, trata-se de ser intencional, de saber o que você está construindo e por quê. Eu queria saber de você, algum desses hábitos já faz parte da sua rotina familiar? Qual deles você sente que precisa começar a implementar? Ou talvez você tenha percebido um padrão que está prejudicando o desenvolvimento emocional do seu filho e quer mudar? Deixe aqui nos comentários suas reflexões, suas dúvidas, suas experiências. Vamos construir juntos uma comunidade de pais conscientes, porque educar é um trabalho coletivo. Ninguém faz isso sozinho. E se este vídeo te ajudou de alguma forma, se você sentiu que ganhou clareza sobre como fortalecer a criação dos seus filhos, compartilhe com outros pais. Quanto mais pessoas tivermos criando filhos de forma consciente e saudável, melhor será o futuro de todos nós. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.